Será que depois desse vídeo eu vou ser cancelada, gente? Não, porque no outro vídeo, nossa, as pessoas queriam me matar, né? Porque não pode falar. E aí, povo do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Álvaro e sejam bem-vindos ao meu canal. Nem sei se eu sei gravar mais, cara. Eu tô olhando pra cá, mas a câmera tá aqui. Mas aí se eu olho pra cá, eu não consigo gravar direito porque eu me sinto distraída, porque aí eu não tô olhando pra mim, eu tô olhando pra cá. Concentra. Gente, que saudade que eu tava de gravar. Me perdoem, mais uma vez eu sumi, né, gente? Porque já é o segundo sumiço que eu dou aqui no canal, mas eu prometo que dessa vez eu não vou sumir mais. Eu tive que tirar um tempo pra mim, depois do meu último rematch, isso mexeu bastante com a minha cabeça. Vocês sabem pelo que eu passei, né, gente? Então eu precisei realmente cuidar um pouco da minha cabeça. Mas enfim, já passou, tô bem, maravilhosa como vocês podem ver. E eu vou trazer bastante conteúdo pra vocês aqui. Nós vamos voltar com a nossa rotina de vídeo, vai ter vídeo toda semana. E eu não vou trazer mais só o au pair pra vocês, eu vou trazer outros conteúdos também. Rotina, aceitação, transição capilar, alimentação, bem-estar. A gente vai falar sobre tudo. Então, fiquem preparados. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou muito feliz de ter você aqui. Já aperta o botãozinho lá embaixo de se inscrever e ativa o sininho das notificações para você ter certeza de que você vai assistir todos os vídeos que eu soltar aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo pra mim. Faz no comentário, se quiser conversar comigo pode conversar, me perguntar. E não deixem de me seguir lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui pra vocês. Gente, no vídeo de hoje, eu quero muito dar continuação a um vídeo que foi o vídeo mais visto até agora aqui no canal. Como eu me sinto enquanto mulher e negra nos Estados Unidos. Eu já tô nos Estados Unidos já tem quase 2 anos agora. E como vocês sabem, eu passei por algumas transições, eu troquei de família 3 vezes, eu tô na minha 3ª família do au pair. Se você não sabe o que é au pair, se você não sabe o que eu tô fazendo nos Estados Unidos, como que eu cheguei aqui, eu vou deixar pra você o link de um dos vídeos que explica toda a linha do tempo que eu fiz pra fazer esse intercâmbio, tá? Não vou entrar muito nesse assunto do que é o au pair e como você faz o au pair nesse vídeo, que é pra não estender muito o assunto. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais as principais diferenças que eu senti em relação a estar trabalhando para uma família branca e estar trabalhando para uma família preta. E eu sei que vai vir muita gente aqui falar pra mim, ai, Paula, mas não pode generalizar, que não sei o quê, nem toda família é assim. Realmente, gente, vocês estão certos, nem toda família é assim. Porém, eu como mulher jovem, negra, imigrante, me sinto na obrigação de vir contar essa experiência pra vocês, porque eu sei que muitas meninas como eu têm essa dúvida, fica com isso na cabeça de, meu Deus, como que vai ser se a minha família for branca, eu sou pretinha, será que eles vão me ver diferente? Será que quando eu estiver na rua com as crianças vai ser diferente? Vou contar pra vocês também uma coisa que aconteceu comigo na minha primeira família. E olha que eles eram indianos, tá? Indiano, pra quem não sabe, a maioria das vezes, né, eles não têm a pele clara. Eles também, nem todos são negros, mas eles também não são brancos. Enfim, eles são, né, eles não têm a pele clara. Mas aconteceu um episódio comigo e com a minha primeira criança, que eu já vou contar pra vocês. Eu sei que muitas meninas têm esse receio de escolher uma família, por mais que tenha aquele negócio do feelings, me sinto bem com a família e tal, mas você se sentir perdida dentro da casa, você não se sentir bem-vinda, ou você não se sentir aceita, você se sentir estranha dentro da casa, justamente porque você é uma pessoa negra trabalhando para uma pessoa branca. Então, calma lá, calmem os coraçõezinhos de vocês, que eu sei que já vão vir aqui as Maria Treta querer tretar comigo e vamos calmar. A primeira coisa que eu queria citar com vocês em relação a isso é em relação à educação. Gente, vamos falar na questão de educação brasileira primeiro e educação americana. Que eu falo educação em relação às crianças, tá?
No Brasil, gente, pelo menos comigo, mas eu acredito que a maioria das mães brasileiras, os pais brasileiros são assim. Nós somos ensinados a respeitar na marra, gente. Porque se a gente não respeita as pessoas... Gente, se eu não respeitasse as pessoas na rua, ou mesmo que se eu tivesse pessoas trabalhando dentro da minha casa, se eu não respeitasse as pessoas, minha mãe virava Rochelle, gente. Ai, moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Que ela me batia com qualquer coisa, ou ela me, sabe, me botava de castigo. E deixa eu deixar bem claro aqui, porque, ai, gente, qualquer coisa que eu falar nesse vídeo vai gerar treta, mas ok. Não é espancar, tá? Meus pais me corrigiam, gente. Eu sou como a maioria das pessoas da minha idade, tenho 23 anos. Já apanhei muito. E, gente, se eu desrespeitasse, se eu falasse com respeito com eles, com alguém na rua, com alguém mais velho, com um coleguinha na escola, meus pais me corrigiam. E aqui, pelo que eu percebi, as famílias negras têm o mesmo costume, tem esse mesmo costume de é certo, é errado. Se você fizer errado, você vai levar uma correção, independente de ser correção física, tem gente que não aprova isso, ou se é correção verbal, ou você vai ficar de castigo, ou vai ficar sem alguma coisa que você gosta durante um determinado tempo. Ok. Nas outras famílias que eu trabalhei, isso acontece muito na família que eu tô agora, tá? Desculpa, eu esqueci de citar que agora eu estou numa família negra. Aliás, vocês já sabem, né? Se vocês já viram os vídeos anteriores, vocês sabem que eu tô sendo au pair de uma família africana agora. Nas minhas antigas famílias, o que acontecia muito era que as crianças faltavam com respeito comigo ou com qualquer outra pessoa, e os pais não puniam, era simplesmente um, ai, ele tá cansado, meu filho tá cansado. Ou, ah, você tá estressado, uma criança tá estressada, gente. Se eu fizesse birra pra minha mãe, com 10 anos de idade, se eu fizesse birra pra minha mãe, falasse pra minha mãe, mãe, eu tô estressada, ela ia me dar motivo pra ficar estressada. Com certeza ela ia me dar. As famílias com quem eu passei e também várias amigas minhas têm o mesmo relato. A maioria das famílias americanas, raízes brancas, não punem. Eles punem falando que vão deixar de castigo ou vai tirar alguma coisa da criança. Porém, gente, recompensam a criança na mesma hora. Ou alguns minutos depois, no mesmo dia, faz alguma coisa que a criança quer só pra criança parar de chorar ou pra ela parar de fazer birra, enfim. Vocês estão lembrados daquele comercial, gente? Eu não sei se eu vou achar aqui, mas se eu achar eu vou colocar nesse vídeo pra vocês. Aquele comercial que tem uma criança esperneando no supermercado falando que ela quer alguma coisa. É exatamente esse cenário. E a mãe vai e compra só pra fazer a criança parar de chorar. Agora, pensem, gente, na Rochelle com o Cris dentro do supermercado. O que não ia acontecer? Vou dar uma surra nela. Segura a peruca. Basicamente isso, gente, em relação à educação. Outra coisa em relação à educação. Eu, antes, colocava muito as minhas crianças, tinha que colocar muito elas em time out, que é o castigo, né? Colocava sentadinha de castigo no sofá, ou brigava muito, assim, verbalmente, tinha que falar muito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode falar isso pra pessoa, tem que ser mais educado. Então, assim, coisas que deveriam ser ensinadas. Na família que eu tô hoje, gente, juro pra vocês, eles não são perfeitos, tá? Eles têm defeitos como todas as outras famílias. Nós já tivemos aqui as nossas tretas, normal, porque nós somos pessoas diferentes de culturas diferentes. Mas, gente, se eu tive que chamar a atenção das minhas meninas, eu tenho duas meninas, uma que vai fazer 6 agora e a outra vai fazer 10. Se eu chamei a atenção delas 3 vezes, foi muito. E elas, das vezes que eu precisei chamar a atenção delas, era assim, senhora, me desculpa, não vai acontecer mais. E literalmente não acontecia mais. Então, assim, elas, pelo que eu vi aqui, eu não vejo os pais gritando com as crianças, eu não vejo os pais batendo, eu não vejo os pais botando de castigo. O que eles prezam muito aqui é respeito, e eles realmente ensinam as minhas crianças que tem que respeitar e acabou.
não tem escolha, não tem, eu tô chateado, eu tô cansado, eu tô frustrado. Não interessa, você tem que ter respeito e acabou. Então, essa é a principal diferença que eu vi em relação à educação das crianças de agora, as crianças que eu tenho, as crianças com as quais eu convivi um pouco mais de tempo do que essas, por sinal. E eu parei para perguntar para algumas amigas que também têm família negra se era a mesma coisa, se sentia a mesma coisa, principalmente para meninas que fizeram como eu, que saíram de uma família branca para uma família preta, para saber se eu tava errada ou era só minha família mesmo. Mas não, gente. Literalmente, a maioria das famílias, eles são assim, eles são bem educados, como eu falei pra vocês, gente, maioria, tá? Existem suas exceções. Eles são muito bem educados e não tem essa de, eu vou espernear, eu vou te bater. Tem muitas amigas minhas, eu, graças a Deus, não sofri com isso, mas tem muitas amigas minhas que reclamam que levam chute das kids, que as kids cospem nelas, que, sabe, fazem coisas que, gente, não é normal para uma criança fazer. É erro dos pais, independente de ser branco ou preto, é erro dos pais de não ensinar, de não educar. Mas a maioria das famílias brancas, as crianças são assim, são crianças que não têm limites, literalmente não têm limites. Eles fazem o que querem e como querem. Mas Paula, o que isso afeta em você quanto ao pair? Ok, gente, aqui, desde que eu cheguei nessa família, as crianças, elas não me tratam como a babá, como a au pair. Tanto é que elas me chamam de Big Sister, elas me chamam de irmã mais velha, justamente porque elas me veem como a irmã mais velha. As meninas aqui, é uma coisa assim, gente, é muito bonitinho, mas elas me veem como exemplo. Elas veem em mim o que elas querem ser. E eu fico muito assim, eu nunca tive isso, a não ser pela minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, mas eu nunca tive isso de crianças se inspirando em mim, tipo, diretamente. Eu conviver com isso todos os dias. É todo santo dia, gente, eu ouvindo da minha mais nova, principalmente, que ela quer ter o cabelo igual o meu, que ela quer ser bonita como eu, que ela gosta do cabelo dela. Quando eu cheguei aqui, elas não gostavam do cabelo delas natural. E elas me falavam isso. E eu uso muito lace wig, eu troco de cabelo todo santo dia, vocês sabem disso. E quando eu comecei a conversar com elas um pouco mais sobre isso, sobre você ser uma mulher negra, linda, seu cabelo natural é lindo, sua cor é linda, as coisas começaram a fluir um pouco diferentes aqui. Eu comecei a sentir isso um pouco diferente. Então, essa parte da representatividade muda. E é muito, muito, muito forte. Pelo menos é um ponto que eu senti. Quando eu estava nas outras casas, o que eu sentia mais? Que eu era só a empregada da casa, que eu era só a babá das crianças e era isso. Teve um episódio que quando eu cheguei na primeira casa, minha família era indiana, como eu falei pra vocês, indianos, eles não têm a pele clara. Tem alguns que são negros, mas eles não têm a pele clara, clara. Mas, quando eu cheguei na casa, eu cuidava de um bebê. Na época, quando eu cheguei, ele tinha 2 para 3 meses. E eu fui passear com ele na rua. Só que ele era clarinho, né, gente? Recém-nascido. O que aconteceu comigo? Gente, se eu não me engano, isso foi na primeira ou na segunda semana. Eu saindo com o bebê na rua, de boa. Eu tava vestida como gente que tá com criança, sabe? Tava com um monte de coisas da criança, babador, a criança no colo, e uma bagunça só. Ok, tava andando devagarzinho na rua e eu vejo a viatura passando. Só que eu vi a viatura passando e a mulher, era uma mulher que tava, ela passou e depois ela voltou e me perguntou aonde eu morava e o que eu tava fazendo com a criança. Só que na hora eu fiquei tipo, deve ser normal, né, gente? Não sei.
Mas, gente, na luz do dia, era de tarde, um sol do caramba, eu sozinha, andando devagar. O que eles iam pensar, gente? Que eu tava querendo roubar a criança? Andando devagar, no mínimo, eu tinha que estar correndo, né? Mas, enfim, ela me perguntou o que eu tava fazendo com a criança, por que eu tava na rua. E eu, com o meu pouco inglês, porque tava no começo, eu já tava toda cagada de medo, né? Falei pra ela que eu era babá da criança, que eu morava na rua de trás, que eu só tava passeando com a criança. Mas sabe quando você sente, gente, não adianta. Não adianta. Pretos e pretas, falem se eu tô errado. Você sente quando tem alguma coisa a mais ali. Você sente, não adianta. O olhar da pessoa pra você já dá pra identificar. Enfim, ela perguntou de documentação pra mim. Eu falei pra ela que eu não tinha nenhuma documentação comigo, porque eu estava no quarteirão da minha casa. Mas se ela quisesse, a gente voltaria pra minha casa. Acho que, se eu não me engano, a minha hosta tava em casa. E eu falei pra ela que eu pegaria o documento pra mostrar se ela precisasse. Mas assim, eu tava de boa, só fiquei meio assim por conta do meu inglês. Mas até então eu achei que era normal. Depois eu comentei eu comentei sobre isso pra minha hosta. E ela falou, Paula, talvez... Ela falou, eu nem tinha falado nada. Ela falou, Paula, talvez seja porque o bebê, ele é um bebê clarinho e você é negra. Então talvez ela achou que, sei lá, podia estar acontecendo alguma coisa errada. Mas agora, gente, é o karma, né? O bebê de agora, ele parece o meu filho, porque ele é a minha cara. Quem tá no meu Instagram sabe. E como eu me sinto em relação a ter trabalhado com uma família branca e ter trabalhado para uma família preta. Gente, a leveza de estar numa casa, que eu falo na casa de agora, onde você se vê, sabe? Onde vocês compartilham dos mesmos ideais, vocês gostam da mesma cultura, vocês veem o mundo, acho que praticamente da mesma forma, é surreal, gente. Aqui eu me sinto confortável, eu não sinto que eu sou só a empregada da casa, que eu sou só au pair, só a babá. Eu não sinto medo de conversar com eles em relação a coisas que são necessárias, como, por exemplo, racismo. Que aqui, gente, eu já falei pra vocês, racismo aqui é escancarado. Então, nós estamos sujeitos a passar por qualquer coisa. Vocês sabem, eu passei na última família por uma situação horrorosa de racismo. Na última e na primeira família. Então, assim, aqui eu me sinto confortável com eles pra falar abertamente sobre tudo, pra compartilhar sobre tudo também. Eu sinto que aqui hoje eles me olham de uma forma mais humana, não só uma mão de obra barata, que infelizmente, gente, venhamos e convenhamos, o au pair ele é vendido dessa forma, tá? Não que nós somos mão de obra barata, porque nós não somos, mas o au pair ele é vendido dessa forma. Aqui eu consigo me sentir mais leve para trabalhar, para ficar dentro da casa, como eu falei para vocês. Por mais que nós temos os nossos problemas, normal, como qualquer outra família tem, mas eu me sinto parte da família. Nós sabemos separar, família é família, trabalho é trabalho, quando tá todo mundo junto brincando, tá todo mundo junto brincando. Quando eu estou na minha hora de trabalho, eu estou trabalhando. Me sinto acolhida, eu me sinto bem, que eu consigo levar o au pair de uma forma mais leve. Engraçado que a gente vê essas coisas nos filmes, nos seriados, como Todo Mundo Odeia o Chris, As Visões da Raven, qual outro seriado? Eu, a Patroa e as Crianças, O Maluco no Pedaço, enfim, a gente vê todas essas coisas e a gente fica pensando, nossa, será que as famílias realmente são assim? As famílias negras realmente são assim? Nos Estados Unidos. E, gente, sim, eu sou exatamente assim. A minha roça, gente, ela é a Rochelle inteira. Ela é pior que a minha mãe, gente. Mas, gente, pra não estender mais o vídeo, porque vai ter parte 3 desse assunto também. É um assunto bem amplo.
porque não é um assunto fácil de ser abordado, porém eu tinha que vir contar pra vocês um pouquinho em relação a isso, em relação a como eu me sentia estando trabalhando como au pair em uma família branca e uma família negra, porque tem muita diferença, tá? Eu sei que vai ter gente que vai vir falar que, Paula, podem ter famílias negras ruins também, e sim, gente, existem muitas. Vocês têm que tomar muito cuidado ao selecionar host family, porque independente de ser preto ou branco, existe muita família perigo, tá? Mas essa é uma experiência que eu não podia não contar pra vocês, porque eu sei que assim como eu ficava pensando muito sobre isso, tem muitas meninas que também ficam pensando sobre isso antes de embarcar, tá bom? Eu sei que tem muita menina no Brasil, até porque vem muita gente falar comigo no Instagram em relação a isso, pensando se vai para uma família preta, se vai para uma família branca, se vai se sentir bem para uma família preta ou numa família branca. Se eu puder te dar um conselho, se isso realmente é importante para você, na época, quando eu comecei a dar entrada no meu processo, era importante para mim, porém era um ponto que eu não me apeguei, porque eu realmente estava aberta e disposta a vivenciar, a aprender com outras culturas. Me ferrei. Não querendo dar um gatilho, mas já dando um gatilho, né, gente? Mas se isso for uma coisa que é muito importante para você, não abre mão. Vem com uma família preta, se você preferir, ok? Não abre mão, independente do que falarem pra você. Não abre mão, porque isso faz diferença aqui, gente. Não tem coisa pior do que você se sentir mal dentro de uma casa, dentro da casa que você trabalha, porque aqui você tá, independente de você ter o seu horário de começar, a hora de terminar, você tá 24 horas dentro da casa. Você vai conviver como se fosse a sua família de verdade. Então não adianta, e não, como eu falei, não tem coisa pior do que você se sentir rejeitada, do que você se sentir mal, enfim. Então se isso for prioridade para você, não abre mão. Outro conselho, se você preferir, se você quiser vir com uma família branca, pergunte sobre o posicionamento deles em relação a racismo, tá? Isso é muito importante, porque se você, Deus que me livre, mas se um dia acontecer alguma situação com você e você precisar desabafar, você precisar resolver, se acontecer alguma coisa grave com você e você precisar de ajuda, é a eles que você vai recorrer. Então você precisa saber se no momento de emergência você vai ter apoio deles ou não. Então, gente, se for pra ir pra casa de uma pessoa, que seja uma pessoa que te queira bem, tá? Independente da cor, mas que seja uma pessoa que te queira bem. Então, perguntem sobre posicionamento da host family em relação a racismo, como eles veem racismo, se eles acreditam ou não. Se falarem que não acreditam em racismo, que não existe racismo, gente, já corta o assunto, já vai pra outra, não. E se falarem que votaram no Trump, eu não preciso nem falar mais nada. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou voltar com vocês aqui sobre esse assunto muito mais vezes. A gente ainda tem muita coisa pra conversar. Vai ter quadro novo no canal. E, gente, vai ter muita... Eu tô planejando muita coisa, porque eu tô muito blogueira ultimamente. Não deixe de dar like nesse vídeo aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram e no Twitter e vem conversar comigo. Um beijo e até a próxima!